Os atributos de Deus são divididos em dois grupos: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Hoje nós veremos a primeira parte, atributos incomunicáveis de Deus. O nosso estudo de hoje tem como tema os atributos incomunicáveis de Deus. Com certeza, irmãos, não é muito habitual falarmos de uma forma mais técnica, mas é preciso conhecermos o nosso Deus e conhecê-lo em totalidade, desde que isso seja possível. E às vezes nós temos que descer um pouco mais nas informações a respeito de Deus, para que nós possamos ter uma vida estruturada, de fato conhecermos aquele que nós amamos, aquele que nós afirmamos morrer por ele. Não é verdade? Todos nós batemos no peito e afirmamos: por Cristo eu morro, por Cristo eu morro. E já que nós morremos por Cristo Jesus, é necessário que haja em nosso coração uma convicção, uma certeza absoluta de quem é Deus e daquilo que Ele pode fazer por nós. E o nosso objetivo hoje é mostrarmos algumas qualidades de Deus, alguns atributos de Deus. Os atributos de Deus são divididos em dois grupos: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Hoje nós veremos a primeira parte, atributos incomunicáveis de Deus. Diferente, não é? Mas daqui a pouco fica bastante claro. Vamos orar? Pai de amor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite, trazendo a revelação da Tua palavra, a compreensão da Tua palavra, para que nós possamos sair deste lugar um pouco mais convictos, certos de que Te amamos e que Te conhecemos um pouco mais. Ó Espírito, fala conosco, dá-nos a revelação da palavra, ensina-nos, porque é necessário que Teu Espírito nos ensine a cada instante. Ó Senhor, crie em nós um coração segundo a Tua vontade, é o meu clamor em nome de Jesus. Amém. Os atributos incomunicáveis de Deus. Atributos de Deus são as qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem é Deus. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Na verdade, amados, todas as vezes que nós assimilamos um pouco mais a respeito de Deus, mais seguro estaremos na nossa fé, na nossa jornada. Quando perguntarem a respeito da nossa fé, teremos uma resposta na boca. Teremos uma resposta à altura para falarmos a respeito daquilo que nós cremos. Nós precisamos conhecer aquilo que nós afirmamos crer. Amém? Conhecer Deus é uma necessidade. É certo, irmãos, que o conhecimento que nós teremos de Deus é extremamente parcial, só na glória, só lá nos céus. Breve estaremos lá. É que vamos conhecer Deus de fato. Portanto, amados, na glória nós estaremos com o Todo-Poderoso. Ele há de revelar-se por completo a nós. Nós o conheceremos tal qual Ele é, tal qual os anjos o conhecem. E esse conhecimento será grande demais. É por isso que eu falo, irmãos, que nos céus faltará tempo, apesar que não existe tempo, mas faltará tempo para louvar e glorificar o Senhor. A eternidade será pequena, quando de fato conhecermos Deus, quando de fato contemplarmos o Senhor como Ele é. Se nós tivermos coração, ele vai explodir, porque o conhecimento de Deus será maravilhoso. Deus é maravilhoso. Teremos motivos para glorificar o Senhor com uma alegria intensa, com júbilo verdadeiro no coração. Às vezes as pessoas acham que o céu é chato, não é verdade? Que o céu é chato. Eles dizem assim, é um negócio meio brancão assim, só tem branco, é meio monótono, aquela coisa toda, aquela musiquinha assim de igreja. Irmãos, quem faz tais afirmações é porque não conhecem a Deus. Não conhece. Já começa por aí. Quem faz tais afirmações e pensa dessa forma, não conhece o Deus ao qual ele afirma servir. Nosso Deus não é cansativo, não é monótono. Nosso Deus é completo em
todos os aspectos. E esse estudo de hoje há de mostrar essa realidade de Deus. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do Todo-Poderoso. Amém? O nosso estudo parece um pouco mais teológico. Na verdade, ele será bem simples, já que não vamos entrar nessas questões teológicas. Mas vamos lá. Os atributos de Deus são 2. Atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos exclusivos dele e ele não os comunicou a mais ninguém. E sobre esses atributos é que nós vamos observar daqui a pouco. Atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade e basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é, porque Deus comunicou a ele alguns dos seus atributos. E por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Alguns dos atributos de Deus são comuns a nós. É certo que nós os temos de uma forma muito distorcida, porém, são comuns a nós. Estes são os atributos comunicáveis. Deus nos comunicou, Deus nos concedeu. Os incomunicáveis, esses são apenas do Todo-Poderoso, só Ele os tem. Esses são os atributos incomunicáveis. Irmãos, qual a importância de estudar os atributos de Deus? Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, como será esse estudo, podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e consequentemente adorá-lo e atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. A Bíblia diz que nós precisamos apresentar ao Senhor um culto racional. Culto racional é um culto pensado, é um culto no qual você sabe o que está fazendo. Eis o que é um culto racional. Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Ele é autoexistente, um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza, e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Por outro lado, a sua presença e o seu poder agem ativamente dentro da criação, de modo que ele não é um simples espectador da história, mas é quem controla e conduz todas as obras de suas mãos de acordo com o seu propósito. Também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do seu ser. Ou seja, as qualidades de Deus e seu ser são uma coisa só, de modo que cada um dos seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Amém, queridos? Esta é a verdade a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma verdade poderosa, magnífica. E vemos ainda, amados, que algumas pessoas entendem de forma errada os atributos do Senhor. Deixe-me citar, por exemplo, o atributo amor, a qualidade amor. As pessoas acham que o amor é o maior dos atributos, é a maior das qualidades que Deus possui. E acham que o amor é soberano sobre todas as coisas. Mas nós vemos, irmãos, que ele está em igualdade com a justiça. Ou seja, tanto o amor quanto a justiça para o Senhor tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. É por isso que eu falo que essa história que achar que Deus vai me abençoar porque Ele me ama, Deus não vai me deixar sofrer no inferno porque Deus é amor, porque esquecem, não conhecem que Deus também é justiça. Deus é justiça. E Ele não pode ser injusto. O Senhor não pode ser injusto. Amém? Mas vamos lá, vamos para os atributos incomunicáveis de Deus. São 9 atributos. O primeiro atributo incomunicável de Deus é aceidade. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir. Ou seja, Ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, a aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Isso é muito interessante, amados. Haja vista que muitas vezes nós paramos
num ponto. Mas quem criou Deus? De onde Deus veio? Irmãos, quando nós estivermos nos céus, com certeza teremos uma resposta para esta questão. No entanto, a Bíblia diz que Deus é autoexistente. Deus é autoexistente. Deus não tem início, nem tampouco fim. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Há situações que nós não vamos compreendê-las com certeza, mas Deus sempre existiu. Salmo capítulo 90, versículos 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O salmista afirma de uma forma clara, irmãos, que de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Não existe um início, nem tampouco um fim. O Senhor é autoexistente, o Senhor é eterno, o Senhor é magnífico. A seidade significa a autoexistência de Deus. Amém? Segundo atributo, eternidade. Significa que Deus sempre existiu. Na seidade, aponta que Deus é autoexistente, não tem um criador, alguém que criou Deus, não existe. No segundo atributo, Deus é eterno, significa que Ele sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação do tempo. Ou seja, irmãos, o fator tempo não existe para Deus. Para o Senhor não existe ontem, hoje e amanhã. Para Deus, Ele vê de uma forma plana. Ele consegue ver passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Vamos entender isto? Não, não vamos. A nossa mente é finita. A nossa mente é finita. Essa visão de Deus também explica algumas situações. Quando Ele fala a respeito daqueles que são eleitos. O Senhor sabe quem são os eleitos, porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Interessante isso, irmãos. Um tanto complexo, mas interessante. E a Bíblia afirma que Ele não tem começo nem fim. E existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para Ele não existe passado, presente e futuro. Pois o seu presente é sempre a própria eternidade. E assim será conosco lá nos céus. Deus é eterno. Ele sempre existiu. Salmo capítulo 90, versículos 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Oh, glórias! Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus, o Deus perfeito em todos os aspectos. Terceiro atributo incomunicável de Deus, unidade. Unidade. Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Este atributo mostra que não existe algo maior em Deus. Todas as coisas têm o mesmo poder, têm a mesma autoridade, têm o mesmo tamanho. Amém? Ou seja, o amor do Senhor tem o mesmo tamanho da justiça, da misericórdia e vai por aí. É a mesma coisa. O Senhor é completo em si. Ele é completo. A unidade dos seus atributos, das suas qualidades é perfeita. É perfeita. Amém? Quarto atributo incomunicável de Deus: imutabilidade. Imutabilidade. Significa que Deus não muda jamais. Tanto o seu ser como as suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E Ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. E Ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Irmãos, o que Deus falou é e será. O Senhor já definiu, e aquilo que Ele definiu não pode ser mudado. Nada do Senhor muda. Mas por que Deus não muda as coisas? Porque Deus não erra. Tudo o que Ele fez de forma consciente. Ele sabia o que ocorreria, por exemplo, no futuro. Portanto, Deus não erra. Deus é imutável. E esta é uma das qualidades do Senhor.
Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Ou seja, irmãos, os propósitos de Deus, a vontade do Senhor, ela é imutável. A imutabilidade é uma das qualidades, é um dos atributos do nosso Pai eterno. Número 5, infinitude. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Irmãos, essa qualidade aponta para um aspecto extremamente importante. Nada pode limitar o nosso Deus. Para Deus não há limitações em nada. Todo poder, toda autoridade está nas suas mãos. Deus pode fazer aquilo que Ele achar melhor. Não existe uma limitação para o Todo-Poderoso. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27 afirma: mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Veja, irmãos, eis que os céus e até o céu dos céus não pode conter. O universo não pode conter, é pequeno para o Todo-Poderoso. E ainda, Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Amém? O Senhor não precisa que alguém faça alguma coisa para Ele. E esse entendimento, inclusive, ele é muito errado dentro das igrejas. Porque as pessoas acham que estão fazendo favor para o Senhor. Eu estou fazendo favor para Deus. Por exemplo, eu vou à igreja, estou fazendo uma média com Deus, estou fazendo favor ao Senhor. Irmãos, Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa de mim para nada. Ele tem todo os céus cheio de anjos, prontos para fazer a vontade dele. E com santidade. Ele não precisa de nós, mas o amor, a misericórdia é que nos envolveu e nos dá a oportunidade de fazermos alguma coisa, de sermos usados por Ele. No entanto, a palavra diz que Ele é infinito, não sofre qualquer tipo de limitação. Deus não tem limitações, Ele não precisa do ser humano para que faça alguma coisa para Ele. Não há limitação para o Senhor. E a nossa ficha, ainda no tempo do telefone da ficha, precisa cair. Nós é que precisamos, e como precisamos, de Deus. Nós é que carecemos de Deus, porque nada somos. Há um texto que diz que nós somos como vermezinhos de Jacó, algo insignificante. Mas o Senhor nos amou e nos deu uma significância. Só que muitas vezes a soberba toma lugar no coração e nós começamos a achar que somos alguma coisa. E começamos a ditar normas para Deus. Por exemplo, em relação à igreja, eu só vou no culto de domingo. E os demais cultos, o Senhor não estaria presente? Eu vou apenas nos cultos de quarta-feira, os demais não. Enfim, nós vamos colocando normas. Eu só faço alguma coisa na igreja se for para cantar, ou se for para pregar, ou para tocar, ou isso ou aquilo outro. Se for para limpar a igreja, eu não vou. Nós, amados, entendemos que somos alguma coisa e achamos que o Senhor também entende dessa forma, quando na verdade nós não somos nada e é preciso estarmos muito atentos a esta realidade. Amém? Sexto atributo incomunicável de Deus, a onipresença. Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Amém, amados? O Senhor está aqui e está no Japão. O Senhor está aqui e está nos Estados Unidos. O Senhor está aqui e está na cidade vizinha. A onipresença do Senhor.
Ele está em todos os locais ao mesmo tempo. É possível para o Senhor essa verdade. Para Deus isto é possível. Nós não vamos compreender, claro que não. Nossa mente é finita, mas a onipresença é uma realidade. Mas vale ressaltar, irmãos, que esse estar de Deus não é aquele princípio que Deus está na rocha, que Deus está na planta, está na água, está nos animais, está no sol. Não, não é isto. Deus não está nas coisas. Deus está presente. É diferente. Há um entendimento, há uma religião que prega que Deus está nas coisas. Está na árvore, está na água, nos animais, na pedra, enfim. Não, Deus não está nessas coisas. Deus está presente em espírito. Deus está presente aqui e está presente no Japão. Mas não é que Ele esteja presente naquilo que Ele criou, mas a sua realidade, a sua presença é uma realidade. E no Salmo 139, versículos 7 até o 12 está escrito: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? O texto deixa claro que o Senhor é onipresente. A onipresença é a qualidade de Deus, a qualidade de estar presente em todos os locais simultaneamente. Amém? 7. Onipotência. Significa que Deus possui todo o poder, isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Irmãos, nada pode limitar o Senhor. Todo poder, toda autoridade, tudo pertence ao Todo-Poderoso. Ele possui todo o poder que nós conhecemos e aqueles que não conhecemos também. O controle de todas as coisas está nas mãos do Todo-Poderoso. E no Salmo 139, versículos 13 a 18 diz: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém? Essa é a verdade do nosso Senhor, irmãos. Todo poder está nas suas mãos. Eis o porquê, irmãos, podemos confiar no Senhor, que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossível. Para Deus nada é impossível. Se você confiar, Deus pode fazer por você. É uma das qualidades dele. 8. Onisciência. Significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. O Deus onisciente, simplificando, é o Deus que tudo sabe. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Salmo 139, 1 a 6 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cercas por trás e por diante de mim, põe a tua mão. Tu me cercas por trás e por diante de mim, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, e não o posso atingir. Amém? Esse é o nosso Deus, amados. É o Deus que sabe todas as coisas. É o Deus que sonda o nosso coração. É o Deus que sabe o que você está pensando nesse momento. É o Deus que sabe o que você vai falar. É o Deus que conhece o teu futuro. É o Deus que conhece o teu passado. É o Deus que conhece o teu presente. É impossível escondermos alguma coisa do Senhor. Infelizmente, algumas pessoas acham que pode esconder do pastor. Sim, pode, claro. Mas o que adianta esconder do pastor? Se Deus vê todas as coisas. Essa mentalidade humana, vou fazer porque o pastor não está vendo, estou aqui, o pastor não vê, vou fazer. E Deus? Afinal de contas, quem manda o camarada para o inferno? É o pastor ou Deus? O Senhor? A justiça é de Deus. Portanto, não adianta esconder do pastor, esconder do presbítero, esconder do sacerdote e esquecer que é impossível esconder dos olhos de Deus. A nossa vida ela precisa ser santa em todos os aspectos. Por onde quer que andemos, temos que mostrar Jesus na nossa vida. Cristo Jesus, ele precisa estar conosco e os nossos atos representar o Senhor. Por isso que a nossa palavra precisa ser verdadeira. As nossas ações marcadas pela presença do Senhor. Tudo que façamos para a honra e para a glória do Mestre. Esta é a verdade do Senhor. Ele quer, irmãos, que vivamos exclusivamente para Ele. Que os nossos atos, que as nossas atitudes, que as nossas ações sejam para a sua honra e para a sua glória. E nós, queridos, como escapar aos olhos do Senhor? Como escaparmos? Como escaparemos nós dos olhos de Deus? Como? É impossível, é impossível. Amém? Nono atributo incomunicável de Deus, a soberania. A soberania. Significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele é próprio e soberano. Pois ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade e de forma alguma, irmãos, descaracteriza as ações soberanas de Deus. Amém? Ou seja, Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele é rei soberano. Muitas vezes cantamos isso, não é? Deus é soberano, enfim. Deus é soberano, sim, Deus é soberano. Tudo está sob o seu controle. Ele tem o controle de todas as coisas. E sabermos que Deus é soberano, deveria trazer para o nosso coração descanso. Descanso, amados. Já que Deus sabe todas as coisas, Ele controla todas as coisas, tudo está nas suas mãos, tudo está nas suas mãos, por que as preocupações, por que a ansiedade, por que isso, por que aquilo? Se a nossa fé manda descansar no Senhor, é porque Deus tem para nos dar, Deus pode fazer por nós. Só que temos que aprender, irmãos, a respeito da soberania do Senhor. Descansar no Todo-Poderoso, esperar nele. Esse é o conselho da palavra, é colocarmos o nosso coração à disposição do Mestre e vivermos a verdade dele em todos os aspectos. E quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, está escrito: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém? O texto mostra que o Senhor tem o controle. Tudo está sob o controle do Senhor. O homem que é servo de Deus, que vive a verdade do Todo-Poderoso,
ele não está sozinho no mundo. Ele está com o Senhor. O Espírito de Deus habita no coração do fiel e Deus sustenta aquele que é fiel. É necessário, claro, vivermos a verdade do eterno. Amém? Nesse breve estudo, nós vimos os atributos incomunicáveis de Deus. O primeiro atributo, aseidade, significa que Deus é autoexistente. Segundo, eternidade, que Deus sempre existiu. Terceiro, unidade, significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser. Amém? 4, imutabilidade, significa que Deus não muda jamais. Deus não muda jamais. 5, infinitude, significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitações. 6, onipresença, significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Ele está em todos os locais simultaneamente. 7, onipotência, mostra que Deus possui todo o poder sobre todas as coisas. 8º atributo incomunicável de Deus, onisciência, mostra-nos que Deus conhece todas as coisas a fundo, com perfeição. 9º atributo, soberania, significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele é soberano e supremo sobre tudo e todos. Todas as coisas estão sob o controle de nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que nós entendemos essas questões e permitimos que lá dentro do nosso coração nós teremos um pouco mais de paz na nossa caminhada com o Todo-Poderoso. Porque vamos entender que o Senhor é completo. O zelo de Deus é completo. A mão do Senhor é completa sobre a nossa vida em todos os aspectos e que podemos de fato descansar nele. Confiar que ele virá em nosso socorro nos momentos difíceis. E essa é a recomendação da palavra, que nós esperemos nele, porque ele não nos abandona. Amém? O nosso Deus, amados, é perfeito, é maravilhoso, é magnífico. Não há palavras que possam descrever o Todo-Poderoso. A palavra maior que temos no português seria maravilhoso. Não há uma palavra, não existe no português uma palavra maior do que maravilhoso. Para você descrever uma coisa excepcional, magnífica, maravilhoso é a palavra mais completa que existe na nossa língua. E Deus é isso, maravilhoso. Ele é maravilhoso. A Ele, portanto, seja toda a honra e toda a glória hoje e para sempre. Amém, queridos? Que procuremos viver Deus com todas as forças da nossa vida, com todas as nossas forças, que nós possamos amar o Senhor de fato. E quando nós amamos a Deus de fato, Ele se revelará de uma forma magnífica e nós teremos um coração completo, um coração cheio de gozo, de prazer em Deus e satisfação no Senhor. E nada de Deus será um fardo para nós, mas sim uma alegria constante, um prazer constante, uma satisfação em estarmos continuamente buscando a sua presença e desenvolvendo a santidade, que é um dos atributos comunicáveis de Deus. Esse é comunicável porque o Senhor também nos deu a possibilidade de sermos santos. E na verdade, só é possível alcançarmos e entendermos essa verdade do eterno a partir do momento que a santidade é uma realidade na nossa vida. Amém? Prossigamos, amados, nessa busca pela presença do Mestre, em conhecer a Deus, em viver a verdade do Senhor. E seremos abençoados em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa existência. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. E queremos, ó Deus, aprender mais a respeito de ti. O nosso desejo é conhecê-lo, Senhor. É cada dia mais conhecê-lo com profundidade, para melhor vivermos na tua presença, para melhor adorarmos o teu nome, para melhor cultuarmos o teu nome, para que possamos oferecer um culto racional diante do teu altar, Senhor. Um culto convicto,
certo daquilo que nós estamos fazendo. Ó Deus, toma a tua igreja, abençoa a tua igreja, sustenta a tua igreja, meu Deus. Esse é meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 762.